Revelados, os relatos sinistros dos antigos sobre a fazenda, causos ocultos que arrepiam a alma. Júnior, um jovem de 19 anos, decidiu de férias visitar a antiga fazenda onde sua avó cresceu. A propriedade, abandonada e cercada por histórias que faziam até os mais corajosos tremerem, tinha uma beleza hipnotizante. Plantações verdes que pareciam querer contar segredos e construções de madeira, desgastadas pelo tempo, que observavam o mundo com olhos silenciosos. Mas havia um peso no ar, uma atmosfera tensa que deixava a espinha de qualquer um gelada. Nas primeiras noites, Júnior dormia mal, inquieto. Ouviu sussurros que pareciam vir das paredes, e rugidos distantes que ecoavam como lamentos de almas perdidas. A sensação de que algo o observava se intensificou. Você já sentiu isso? Como se estivesse sendo seguido. Mas ele era jovem, cético. Essas coisas eram apenas lendas, pensou. Mas cada vez que a luz da lanterna tremia, seu coração acelerava, e o frio percorreu sua pele. Durante uma de suas explorações na casa, Júnior encontrou diários antigos da avó, o que lhe fez seu sangue gelar. Histórias de injustiças, de pessoas que viveram ali, que sofreram barbaridades inimagináveis. Em suas páginas amareladas, mencões a um pacto obscuro e um tesouro guardado por uma entidade maligna. Eles nunca deveriam ter invadido as terras, dizia um trecho. O medo começou a tomar conta de sua curiosidade. Uma presença parecia rondá-lo, uma sombra que sussurrava no escuro, arrastando-se por trás dele. Desesperado, decidiu buscar respostas na cidade próxima. Ao perguntar aos moradores sobre a fazenda, entretanto, obteve apenas olhares furtivos e murmúrios nervosos. Melhor deixar o passado quieto, repetiam, como se temessem que as paredes tivessem ouvidos. Júnior só queria entender, mas quanto mais ouviu, mais sentiu o terror se enraizar. Havia um homem que sempre ajudava os pais de Júnior nas visitas, agora um vizinho. Seus olhos, outrora amigáveis, agora ocultavam algo sombrio, uma relação estranha com a história da fazenda. Quando Júnior retornou, a noite já havia caído, e enquanto as sombras se alongavam, ele tomou uma decisão. Precisava enfrentar o que o perseguia. Sem saber ao certo como, apenas sabia que seus passos o levariam à verdade enterrada. No crepúsculo da noite a figura apareceu mais perto do que antes, seu coração disparou. As luzes da casa tremiam, ecoando sussurros de dor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A figura, envolta em sombras, ficava mais nítida. Júnior se perguntou se estaria preparado para resgatar a honra dos que sofreram ou se seria mais uma vítima daquela história macabra. Corações pulsando, instintos aguçados, a linha entre a vida e a morte se tornava cada vez mais tênue, e a única certeza que tinha era uma dúvida opressora. Até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Júnior respirou fundo, tentando ignorar o tremor nas mãos. As sombras pareciam dançar nas paredes, e a sensação de estar sendo vigiado se intensificava como um eco na sua mente. A figura à sua frente, enigmática e opressiva, se aproximou. Um sussurro saiu como um vento gelado. Você não deveria estar aqui. Um estalo. Júnior quase pulou ao ouvir o rangido de uma madeira quebrando sob seus pés. A partir de então, a presença se tornou mais clara. Era uma mulher, com cabelos longos e desgrenhados, seu olhar refletia uma dor atroz. Eles não podem saber, murmurou ela, como se estivesse em transe, gesticulando descontroladamente para casa. Quem? O que você quer dizer? Júnior perguntou com a voz embargada. Mas antes que ela pudesse responder, um grito profundo cortou o ar, vindo do fundo da propriedade. Ele gelou. O som era como um lamento, um chamado de socorro perdido no tempo. Movido pelo instinto, Júnior se viu correndo em direção à origem do grito. Uma parte de sua mente gritava para que ele voltasse, outra, a mais ousada, o instigava a descobrir a verdade. Através das árvores antigas e enegrecidas, ele sentiu a terra fria sob os pés descalços, como se a própria natureza estivesse lhe alertando sobre o perigo que se aproximava. As sombras se espessaram à medida que ele se aproximava. O caminho era estreito e sinuoso, com arbustos que pareciam estender-se para agarrá-lo. Ele ofegava, o coração batendo como um tambor ensandecido.
Quando chegou a uma clareira, uma cena de horror se desdobrou à sua frente. Havia uma pequena cabana, toda coberta de musgo e trepadeiras com sua porta escancarada. No chão, marcas de arrasto e manchas escuras que pareciam sangue chamavam sua atenção. Júnior hesitou, mas um segundo grito mais intenso ecoou na sua mente, fazendo-o avançar. Ao entrar no lugar, uma aura gelada o envolveu. Um velho altar estava no centro, coberto por velas derretidas e ossos pequenos, quase como se alguém estivesse tentado reanimar os mortos que ali repousavam. Um cheiro de podre entranhou-se em suas narinas, e ele teve que conter o vômito. Nas paredes, figuras pavorosas esculpidas em pedra pareciam observá-lo, sussurrando que poderia ser antiguidades de um pacto antigo. Precisamos sair agora, disparou a mulher, que se materializou atrás dele com um olhar desesperado. Ele está aqui. O guardião do que foi selado. Mal teve tempo de processar as palavras dela. O ar ficou pesado e uma presença densa se manifesta atrás de Júnior. Ele sentiu a escuridão envolvê-lo como uma coberta sufocante. Instintivamente, olhou por cima do ombro e viu uma figura grotesca, só uma silhueta humanoide. Mas seus olhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. O que era aquilo? Ele precisava sair, mas os pés pareciam grudar ao chão. A mulher se aproximou mais, suas mãos tremiam. Você precisa fazer o que eles não puderam. Liberte-os ou nós todos estaremos condenados. Júnior sentiu seu peito apertar. Era uma escolha entre libertar os espíritos ou ser consumido por essa entidade aterrorizante. E se ele falhasse? O grito ecoou novamente mais próximo, e a expectativa de um destino sombrio se tornava real. Com a adrenalina a 1000 por hora, ele se obrigou a pensar rápido. O que faria agora? O que significava aqueles rituais? O que estava oculto atrás daquela porta? A única certeza era a urgência de uma escolha que poderia mudar tudo. O futuro era incerto e sombrio, e o verdadeiro teste de coragem estava prestes a acontecer. Júnior prendeu a respiração, decidido a descobrir os segredos que a fazenda escondia, sem saber que a resposta poderia já ter um preço mortal. O que o aguardava na escuridão? Júnior quase não conseguiu se mover. O olhar aterrorizado da mulher era seu único âncora em meio ao caos crescente. Ele queria entender, fazer sentido do que estava acontecendo, mas a presença atrás dele era opressiva, como um peso palpável nos ombros. O guardião, ele pensou, sentindo medo pinicar sua pele. Libere-os. O sussurro dela se misturou ao som das sombras que pareciam se aproximar. Ele respirou fundo, cada vez mais difícil, cada vez mais apressado. Como? Perguntou com a voz trêmula. A mulher se lançou sobre o altar. Os rituais você precisa usar o que está ali. Apontou, mas sua voz parecia ser consumida pela escuridão ao redor. Seguindo o gesto dela, Júnior olhou para o altar. As velas derretidas estavam quase extintas, mas ainda brilhavam com um resquício de luz. Os pequenos ossos que ali repousavam pareciam pertencer a alguma criança, ou talvez a um animal. Uma mistura de horror e compaixão dominou sua mente. Ele não sabia se estava preparado para tocar naquele profano repositório da morte. Um grito ecoou novamente, mais intenso, quase dentro da sua cabeça. Vá, faça logo. Ele se aproxima. A mulher gritou, puxando Júnior pelo braço. Por um momento a figura obscura hesitou, como se estivesse esperando uma decisão. Liberte-os, ela repetiu, olhando diretamente em seus olhos, como se buscando uma faísca de coragem dentro dele. Era como se ela estivesse confiando nele, e o peso daquele olhar era quase insustentável. Sem pensar duas vezes, Júnior avançou em direção ao altar. Com as mãos trêmulas, pegou um dos ossos e sentiu uma onda de energia pulsar através dele, como se aquele pequeno fragmento de vida ainda estivesse ligado a algo sobrenatural. Uma visão relampejou em sua mente, rostos, expressões de dor e desespero, sussurros de almas perdidas clamando por liberdade. Ele não tinha ideia do que estava fazendo, mas parecia que seu corpo sabia. Qual é o ritual? O que eu preciso fazer? Ele perguntou desesperado, em busca de uma resposta. A mulher parecia se concentrar, fechando os olhos, absorvendo a energia da cena. Conecte-se a eles. Sinta a dor, a angústia. Libere a tristeza que os mantém presos. Gritou. A sombra atrás de Júnior sussurrou palavras incompreensíveis, um ruído que ressoava de um jeito quase amaldiçoado. Júnior sentiu um frio súbito. O guardião estava se aproximando, e a sensação era de que ele não precisaria de muito para consumir a alma dos que ali estavam. Júnior ergueu o osso. Eu liberto vocês. Gritou, sua voz ecoando contra as paredes da cabine envelopadas pelo terror. E em um movimento abrupto, ele arremessou o osso no chão, em direção ao altar, numa tentativa de romper a barreira que os mantinha aprisionados. Numa fração de segundos, algo mudou.
Uma onda de energia explodiu, iluminando a cabana como um relâmpago no escuro. As figuras esculpidas começaram a se agitar, como se estivessem vivas. Júnior sentiu o chão tremer sob seus pés, um rugido profundo crescendo em intensidade. Convocação! Convocação! A voz feminina parecia distante agora, perdida em meio ao caos. Luzes fantasmagóricas começaram a surgir, contornando seu corpo, e uma profunda tristeza tomou conta do ambiente. Júnior fechou os olhos, sentindo tudo girar ao seu redor. As almas, as que estavam presas, estavam se libertando, mas com isso, ele sentia a presença do guardião se intensificando. É ele! O guardião! Júnior gritou, sentindo a escuridão se adjuntar em uma voracidade incontrolável. Ele precisava se fortalecer. Ele precisava agir. Mas, no meio do frenesi, uma nova consciência emergiu. Júnior olhou para a mulher e, nesse instante, ele percebeu que ela também estava em perigo. Não! Não me deixe! Gritou ela, agora agarrada à força invisível que a puxava para trás. O que Júnior faria? Ele estava prestes a perder a única esperança que lhe restava, enquanto o guardião, sedento por poder, se aproximava mais e mais. As luzes começaram a dissipar e ele sentiu o chão arder sob seus pés. Como libertar as almas se suas próprias forças o abandonavam? Mas uma pergunta gritava em sua mente. Até onde ele iria para salvar alguém? A escuridão parecia fluir como um rio ruidoso em sua direção, e a verdade que estava prestes a ser revelada de uma vez por todas poderia não ser nada menos que apocalíptica. A explosão de luz era tão intensa que Júnior teve que fechar os olhos. O rugido ressoava como um trovão, mas no fundo, ele sentia outra coisa, um lamento, um clamor de almas perdidas que ecoava por todo o ambiente. Ele podia sentir o arrepio de desespero em cada canto da cabana, o cheiro da umidade e da madeira apodrecida misturado ao esterco das almas presas. Libere-a! A mulher gritou novamente, mas sua voz agora parecia distante, como se o pânico estivesse afastando-a dele. Júnior conseguiu abrir os olhos, e uma cena assustadora o aguardava. A figura do guardião se erguia como uma sombra gigantesca na entrada, o rosto indistinto, mas os olhos, aqueles olhos eram como buracos negros, torcido e insaciável, faminto por almas e carne. Você não pode salvá-la, sussurrou o guardião, sua voz reverberando como uma onda de desespero. Ela faz parte do preço que você deve pagar. Júnior balançou a cabeça, uma onda de negação tomando conta de si. Não era hora para desespero. E se eu arriscar tudo? Ele gritou para a sombra, sentindo a ira borbulhar dentro de si. As almas torturadas estavam se libertando, mas, ao mesmo tempo, ele percebeu que o guardião estava interpondo suas garras entre ele e a mulher. A mulher, com o olhar desesperado, se contorceu, as sombras puxando-a para longe. Júnior, ajoelhe-se. Sinta a dor deles, gritou, e algo na sua voz drenava a coragem dele, transformando-a em um torrente de impulso. Ele caiu de joelhos, o piso frio e sujo contra sua pele. E ali, em meio ao desespero, ele começou a sentir a dor, a tristeza, a angústia das almas aprisionadas. Eram memórias vívidas, flechas de passado, de vidas arrancadas, de crianças rindo e brincando, e em seguida, gritos de dor e terror. Ele murmurou palavras incompreensíveis, pedindo por perdão e liberando o peso da tristeza que carregavam. O altar começou a brilhar mais intensamente, iluminando cada canto da cabana. Júnior olhou para o lado e viu as figuras se agitando, energizadas pela sua conexão. Com um movimento instintivo, ele levantou as mãos para cima, clamando: se existe uma única chance, eu ofereço tudo por elas. O guardião parou, hesitou, e o ambiente inteiro pareceu prender a respiração. Júnior sentiu uma onda de calor atravessá-lo. A conexão com as almas se intensificava, sentindo suas tristezas se mesclarem com suas memórias. Uma dolorosa compaixão brotava nele. Você está brincando com o destino, a entidade sibilou, cada sílaba cortante como lâmina de obsidiana. Júnior reagiu, agora possuindo uma força que não sabia que tinha. Ele percebeu que a mulher não estava apenas em perigo, ela era parte da essência que conectava tudo ali. Agora, a mulher gritou, seus olhos brilhando com uma luz que fazia o coração de Júnior disparar. Impulsionado por um desconhecido, ele finalmente ergueu o osso e gritou: eu liberto vocês. Eu rompo o ciclo. E como se a própria realidade estivesse respondendo ao seu clamor, uma onda de luz irrompeu do altar. As almas começaram a rugir de alegria, finalmente se libertando. Mas o guardião não estava disposto a desistir. Ele avançou, um vórtice de sombras, atacando com a fúria de um tormenta. Júnior foi lançado para o lado, sentindo o impacto que quase quebrou seus ossos. A luz começou a se dissipar e a mulher, com um grito ecoando como um lamento, foi puxada mais para a escuridão. Não,
Não me deixe, repetiu, seus braços se estendendo em um esforço desesperado. A cena aquecia a alma de Júnior, e a presença do guardião se fazia mais presente, embrenhando-se nas sombras, tentando cercá-lo. Ele estava em uma encruzilhada e no fundo do seu ser, a verdade cortejou. Guardar a mulher significaria muitos, mas sacrificar tudo poderia significar a salvação de todos os que estavam perdidos. A dúvida o consumia. Até onde ele iria para alcançar a luz? Nesse momento crucial, o guardião sussurrou em sua mente, ela é só uma entre milhões, escolha, Júnior. E com a escuridão envolvendo, ele percebeu que já não havia como voltar. As sombras dançavam e a pergunta o perseguia, se transformando em eco. O que você escolherá? Júnior lutou contra a pressão esmagadora que o guardião exercia sobre sua mente. O sentimento de impotência o envolvia, como um manto feito de escuridão palpável. Ele ainda podia ouvir os gritos da mulher, perdidos na tempestade de sombras que a cercavam. A cada segundo, a certeza do seu fracasso o consumia. As almas mergulhadas em lamento, aquelas que ele se esforçava tanto para libertar, agora pareciam se desvanecer lentamente, levando com elas a esperança. Júnior, vá, faça o que é certo. A voz da mulher, embora distante, chegou até ele como um sussurro transcendente. Era como se as almas em sua dor estivessem se unindo à sua determinação. Vidas perdidas, memórias sufocadas. Ele não poderia deixar que tudo se tornasse em vão. Eu não sou só um homem. Eu sou a luz que eles precisam, gritou, sentindo as paredes da cabana pulsarem com suas palavras. Ele não se deixaria intimidar pelo guardião, aquela figura monstruosa que agora se movia em direção a ele com uma velocidade aterrorizante. Os olhos do guardião brilhavam, e a escuridão ao seu redor parecia se agitar como serpentes furiosas. Você acredita que pode lutar contra mim? Suas intenções são fracas, e sua coragem, uma ilusão, zombou a entidade, um riso soturno ecoando por todo o recinto, fazendo as madeiras rangendo com o som da maldição. Mas Júnior respirou fundo, uma onda de coragem borbulhando em seu peito. Ele pensou nas vidas que ali sofriam e na mulher que se tornava a luz em sua escuridão. Eu não sou fraco. Eu sou a voz de todos eles. Gritou mais uma vez, erguendo os braços. E então, algo mudou. A luz emanou dele, uma auréola brilhante que pulsava com cada batida do seu coração. Aquela energia fluía como um rio, diluindo as sombras que cercavam o guardião. Júnior sentia as almas reagindo, como se sua determinação fosse um farol, e elas começassem a se juntar a ele, formando uma força que empurrava o medo para longe. O guardião hesitou diante do brilho feroz, sua expressão torcia-se em ódio e confusão. Isso não pode acontecer. As almas são minhas. Ele estendeu as garras, tentando alcançar a luz, mas era tarde demais. Com um grito primal, Júnior lançou a energia em direção à mulher. O brilho se intensificou, tornando-se quase insuportável. A cabine toda tremeu sob a força daquela luz, enquanto as sombras, atormentadas, se dissipavam com os lamentos agonizantes das almas libertadas. E nesse instante, ele sentiu como se todos os seres ali aprisionados estivessem reunidos sob sua vontade. A mulher conseguiu se aproximar da luz, e, quando seus dedos tocaram a energia radiante, uma onda de calor envolveu Júnior, como se tudo o que ele temia se afastasse de vez. Eu estou aqui, Júnior. Em frente e avance. A voz dela agora era clara, cheia de poder e esperança. As sombras começaram a se desintegrar, os gritos do guardião tornaram-se desesperados. Você não pode fazer isso. Você não. Mas já não havia mais poder em suas palavras. A luz expandia-se como um sol nascente, devorando as correntes que prendiam as almas. E quando a luz finalmente engoliu o guardião, um silêncio assolador tomou conta da cabana. Tudo parou. Júnior e a mulher se encararam finalmente juntos, enquanto os ecos das almas libertadas preenchiam o ar. Mas aquela calma era ilusória. Uma nova sensação começou a se formar, uma presença pesada e vinda de uma dimensão desconhecida. Você fez a escolha errada, ecoou uma voz profunda e reverberante, como se as paredes da cabana estivessem sussurrando segredos ocultos. Uma nova sombra se formou, maior e mais aterrorizante que a anterior, enquanto o espaço em torno deles começava a tremer, envolto em uma escuridão que prometia retornar. Um novo desafio se aproximava, e o verdadeiro pesadelo estava apenas começando. Júnior sentiu o frio na espinha. O que vem a seguir? Sussurrou ele, olhando para a mulher, sua mente em pânico. Era a hora de confrontar o desconhecido. O silêncio opressivo da cabana foi rompido por um sussurro gelado que parecia surgir do próprio chão. A nova sombra, ampliada por uma força sem fim, tomou forma. Era uma figura ainda mais distorcida que o guardião, suas proporções grotescas e olhos que brilhavam com ódio profundo.
A atmosfera parecia se contrair, como se o ar estivesse sendo espremido por mãos invisíveis. Júnior teve a horrível sensação de que eles estavam cercados por uma maldição antiga, uma herança de dor e sofrimento. Você nunca deveria ter libertado esses miseráveis, disse a entidade, cada palavra ressoando com um eco sombrio. Eles pertencem a mim. E agora você também. A mulher ao seu lado, sua expressão determinada, murchou em um instante, como um balão que perde o ar rapidamente. Júnior, precisamos lutar. Não podemos deixar que isso termine aqui. O medo em seus olhos era palpável, mas havia algo mais, uma resistência. Eu não deixarei que você leve ninguém mais. Júnior respondeu, sua voz tremendo, mas decidida. Ele se lembrou da luz que fluiu de seu ser, daquela sensação de poder ao libertar as almas. Mas a nova sombra parecia ainda mais indomável. Júnior precisaria de toda a sua coragem, e também da coragem dela. Vamos juntos como antes. Mas a sombra riu, uma gargalhada sibilante que fez as paredes da cabana estremecerem. Unidos? Isso é patético. Vocês são insignificantes. Com um movimento rápido, a entidade lançou uma onda de escuridão em direção a eles. Júnior sentiu o frio se infiltrar em sua carne, como se um gelo intenso tentasse pegar seu coração e esmagá-lo. Ele teve um vislumbre da mulher, suas feições horrorizadas, enquanto a onda os engolia. Catapultado para a escuridão, tudo ficou tão calado que o batimento frenético de seu coração se tornou a única coisa que ele conseguia ouvir. Mas, em meio ao desespero, ele se lembrou do que havia aprendido ao lutar contra o guardião. Se havia luz, havia esperança. Brecou resquícios de força nas profundezas de sua alma, e uma nova luz começou a brilhar, embora pequena e trêmula. Com um esforço colossal, ele canalizou essa energia em um único feixe e a lançou contra a escuridão que se aproximava. A luz cortou a escuridão, criando um pequeno portal de esperança. Dentro dele, vozes familiares começaram a se erguer, as almas libertadas pelo seu ato anterior. Acredite em nós, Júnior. Somos o que a esperança precisa. Mas a sombra não ficou parada. Ela se retorceu e gritou, suas garras buscando alcançar Júnior. Ele sentia a pressão aumentando, como se a própria cabana estivesse se inclinando, tentando devorá-los. A luz pulsava com urgência, mas a criatura parecia querer absorver todo o seu poder. Você está apenas adiantando o que já é inevitável. Não, não vou desistir. Nunca. Júnior gritou, unindo sua força à da mulher. Ele a viu ao seu lado, seus olhos ardendo com determinação, e finalmente entenderam. Apenas juntos eles poderiam acabar com aquele terror de uma vez por todas. O calor da luz começou a se expandir, cercando-os em um brilho intenso, cada segundo se tornando uma luta brutal contra a escuridão que ameaçava devorá-los. O ar estava eletrificado. Júnior sentia os limites do seu ser sendo testados, os ecos de gritos perdidos ecoando na eternidade. E no fundo, uma pergunta persistia, martelando sua mente. E se não fosse suficiente? Prepare-se. A mulher gritou e juntos eles avançaram, prontos para enfrentar o que estava por vir. Mas a sombra se contorceu, revelando um rosto familiar, algo que Júnior nunca esperou ver. Ele sentiu seu estômago embrulhar com a revelação. Não, não pode ser você. E assim o próximo pesadelo se desenhava, revelando verdades que talvez nunca devessem ser descobertas. A figura se contorceu, absorvendo a luz instantaneamente, como se estivesse se alimentando dela. Júnior piscou, tentando processar o que seus olhos estavam vendo. Não, isso não é possível. Ele balançava a cabeça, buscando entender o horror que se desenrolava diante dele. Os olhos que o encaravam eram os mesmos que ele amava, aqueles olhos que lhe deram esperança nas horas mais sombrias. Júnior, a voz vinha como um sussurro quebrado, uma sombra da mulher que ele conhecia. Eu fiz isso por você. A entidade não apenas se moldara em seu amor, mas também em suas inseguranças mais profundas. As memórias dela eram uma faca afiada, cravando-se em seu peito a cada palavra. Não, você não é ela. Júnior gritou, a dor quase insuportável. As paredes da cabana estavam tremendo, a estrutura ameaçando colapsar a qualquer momento. Ele precisava agir rapidamente, mas o desespero o paralisava. Isso é um truque. Você não pode me enganar. A sombra sorriu, uma expressão torta que era tanto familiar quanto terrivelmente estranha. Não é um truque, querido. Eu sempre estive aqui, apenas esperando que você confessasse sua fraqueza. Você a libertou e agora você vai me libertar também. Juntos, podemos ser mais poderosos do que você jamais imaginou. A mulher ao seu lado, que ele lutava para salvar, parecia estar lentamente se apagando. Júnior, suas palavras se tornaram um eco distante, como se a entidade estivesse sugando a sua força vital. Cada respiração de Júnior se tornava mais difícil. Lute contra ela.
Não deixe que ela tome você. Com uma determinação renovada, ele se virou para a sombra. Se você quer me levar, então venha. Eu não vou deixar que você controle a vida de ninguém mais. Júnior fechou os olhos, concentrando-se na luz que ainda pulsava dentro dele. Lembrança das almas libertadas, dos rostos que ele havia salvado, trouxe uma onda de coragem. Ele queria gritar, queria libertar todo o poder contido em seu ser, e assim fez. Com um rugido lançou um feixe de luz mais intenso do que nunca, direcionando diretamente para a sombra. A criatura rosnou, tendo momentaneamente seu sorriso distorcido em uma expressão de fúria pura. Você realmente acha que pode me derrotar com isso? Você não sabe nada sobre o que eu sou. A luz atingiu a sombra e fez ela recuar. Júnior viu a figura familiar se contorcer em agonia, como se a luz fosse um ácido queimando sua carne. Pelo amor de Deus! A voz da mulher soou mais uma vez, um clamor que fazia seu coração sangrar. Acredite em mim, estou aqui por você. Júnior hesitou. Uma fraqueza o invadiu, e a voz da mulher parecia vir de um lugar tão distante. Mas algo dentro dele se recusou a ceder. Ele gritou: a única coisa que você é um monstruoso reflexo do que eu tenho que enfrentar. E mais uma vez empurrou a luz avançando em direção à sombra, determinado a acabar com aquela cena macabra. A cabana estremeceu, as paredes começando a rachar quando a luz se expandiu, preenchendo o espaço de forma avassaladora. A perda estava por toda parte, e o canto da janela pronto para ceder era apenas um eco da fragilidade da própria existência. Então, como um tapa em sua cara, a sombra riu, um riso que fazia o chão tremer. Você não entende, eu sou o que dá vida ao seu medo. E nesse momento algo se rompeu. No instante em que a luz estava prestes a tomar conta, um novo grito ecoou, profundo e ensurdecedor, reverberando pelas paredes da cabana como um presságio. Era o som de correntes quebrando, de um passado que voltava para reclamá-los. Era tarde demais para voltar atrás. Júnior sabia que a batalha apenas começava. Precisava desvendar a verdade por trás daquela sombra, a conexão entre as almas libertas e seu próprio destino. E enquanto a luz piscava, um pensamento lhe ocorreu: e se essa sombra fosse apenas o primeiro passo para um terror muito maior? Prepare-se, Júnior, porque a verdadeira luta está apenas começando. A mulher em sua mente ecoou, enquanto a escuridão se preparava para reivindicar o que era dela por direito. O chão da cabana gemeu, a luz tremulou, e no fundo do abismo, novos horrores estavam prestes a ser revelados. Júnior sentia o peso do terror ao seu redor, como se a própria sombra da cabana se tornasse mais densa. A luz que ele tentava conjurar parecia vacilar, como se a escuridão estivesse sugando não apenas sua força, mas também sua esperança. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Precisava reafirmar seu ser, se reconectar à essência que o mantinha em pé. Ele gritou mais uma vez, sua voz ecoando pelo espaço comprimido: eu não vou deixar você me controlar. A sombra pulsava, reagindo à sua determinação, mas Júnior percebia que mesmo suas palavras cursadas de coragem estavam sendo desafiadas por cada eco da risada dela. De repente, a luz estonteante que parecia tão poderosa começou a diminuir. Júnior sentiu seu corpo tremer. Suor escorria por sua testa e seus joelhos pareciam prestes a ceder. Ele se lembrou de todas as almas que havia salvado antes, os rostos dos que ele lutou para resgatar, a dor que ele conhecia. Lembranças subiam à superfície, como fantasmas procurando um caminho de volta para casa. E então, um pensamento. Uma ideia. Júnior sabia que a chave para derrotar a sombra estava na conexão que havia com aqueles que ele amava, não apenas com a mulher à sua frente, mas com todos que haviam cruzado seu caminho até aquele momento. Ele precisaria de mais do que apenas a luz que jorrava dele. Precisaria de sua força, de sua coragem, de sua dor. Banhado em um impulso, ele fechou os olhos novamente e se lembrou do poder que umia os que foram perdidos. Em sua mente ele começou a chamar. Não era só a mulher que ele amava, mas todos os que ele havia visto sofrer. Venham! Precisamos lutar juntos. A atmosfera começou a mudá-lo. Júnior sentia como se novas energias começassem a fluir, vindas de cada alma que ele já havia libertado. Os sussurros e vozes se misturaram em um som ensurdecedor, como uma tempestade prestes a desabar. Ele não estava mais sozinho. Abrindo os olhos, ele viu a sombra tremer, assustada. Pelo amor de Deus, ele gritou, direcionando toda a luz avassaladora em sua direção. A sombra hesitou, como se percebesse que havia despertado algo dentro dele. Você não pode carregar esse fardo, Júnior. Eles não o ajudarão. A voz se tornou uma rosnada, e a própria cabana começou a tremer ainda mais, como se resistisse à força que Júnior convocava. Mas ele manteve sua posição firme. Sua mentira não vai mais me controlar.
Ele se lembrou da mulher, do desespero dela, e sentiu a energia fluir. Estou aqui por vocês. Por todos nós. A luz cravou na sombra como um feixe cortante, e a expressão dela distorceu-se em terror. A sombra rosnou, pareceu inflar-se e se contrair, e Júnior gritou mais uma vez quando a luz se intensificou. Mas então, algo inesperado aconteceu. A cabana começou a se desmoronar ao redor dele. Vidros estouraram enquanto as paredes estalavam. Um dos rostos que emergiram com a luz era de uma criança, uma expressão de desespero congelada no tempo. Júnior! O sussurro veio de longe, mas estava perto o suficiente para que sua pele arrepiou. O que mais ele não sabia? Furioso, Júnior lutou contra a dor e o medo. Com uma última explosão de força, ele disparou a luz novamente. Mas em vez de um caminho para a vitória, a sombra parecia se arrear a perder, e a luz enfrentou uma resistência titânica. Você não sabe o que está despertando. A sombra repetiu, cada palavra selada com uma promessa ameaçadora. Diante dele, uma porta se abriu. Uma neblina espessa e escura emergiu, e a criança fez um gesto, um chamado silencioso. O olhar dela implorava por entendimento. O terror tomava forma e um novo, sombrio mistério se descortinava. A pergunta assombrou o Júnior. O que estava por trás daquela porta? E enquanto ele hesitava, a luz começou a falhar. Júnior sentia o coração acelerar, pulsando como se quisesse sair do peito. A porta à sua frente, envolta em névoa, parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Um frio cortante rasgou o ar, fazendo com que ele se encolhesse involuntariamente. O sussurro da criança ecoava em sua mente como uma oração esquecida, e enquanto ele olhava para a escuridão além da porta, um pavor imenso dominou. Não! Sussurrou ele mais para si mesmo do que para a criança. Não posso abrir isso. Mas mesmo assim seus pés se moviam, guiados por uma força sobrenatural que ele não conseguia compreender. A sombra, agora quase em desespero, lançou-se para a frente, tentando absorver a luz que Júnior ainda conseguia manter. Você está brincando com forças que não pode controlar. Aquela criança é só a ponta do iceberg. A voz dela reverberava em suas entranhas, como um órgão em um funeral. Os rostos que emergiam da luz começaram a gritar. Faces de pessoas que ele havia salvado, todos carregando o peso de suas próprias tragédias. Olhos arregalados, bocas silenciosas, mas suas expressões gritando em angústia. Júnior, cuidado, você não pode ir. Ecoavam em sua cabeça, mas ele sentia que a neblina, irresistível e sedutora, o chamava mais forte. Ele hesitou, lembrando-se da luta que havia travado, das vidas que havia salvado. Mas o chamado da porta se intensificava como um canto de sereia. A criança ainda gesticulava como se dissesse que havia coisas que ele precisava ver, verdades que estavam ocultas no nevoeiro. Se você não for, eles ficarão para sempre presos. Com um último impulso, Júnior abraçou a luz que restava dentro dele e deu um passo à frente, cruzando o limiar da porta. A neblina se fechou em torno dele como um abraço frio. Ele não sabia o que encontraria, mas a necessidade de descobrir a verdade era maior do que o medo. Dentro, o ambiente era completamente diferente. Não havia mais cabana, apenas um corredor estreito habitado por sombras dançantes e ecos distantes de risos e choros. O chão se sentia como carne viva sob seus pés, pulsante e úmido. Ele andou hesitante, estranhamente atraído por um brilho no fundo. Ao se aproximar, viu um mural coberto de imagens grotescas, rostos distorcidos e momentos congelados de horror. Essas são as histórias, sussurrou uma voz feminina. Ele virou-se e se deparou com uma mulher. Ela tinha a mesma expressão da criança que o havia chamado, mas seu olhar era mais profundo, mais velho. Histórias de quem passou por aqui. Cada um deles perdeu algo, ou alguém. A mulher apontou para o mural, e Júnior sentiu um nó na garganta. Cada imagem era um fragmento da dor que havia se espalhado pela fazenda, um pai chamando pela filha, uma mãe tentando proteger seu filho de algo que ele não conseguia ver. Ele compreendeu que eles estavam presos lá, vagando sem descanso, esperando por libertação. No entanto, há uma escolha, continuou a mulher, seu olhar persuasivo, quase hipnótico. Você pode salvá-los ou se juntar a eles, mas para isso, precisará entender a verdadeira origem da sombra que o persegue. O terror aperfeiçoou-se em Júnior, enquanto ele sentia o poder da escuridão se agitar à sua volta, como se estivesse prestes a engoli-lo. Ele precisava de coragem para enfrentar a sombra não apenas como um inimigo, mas como uma parte de um ciclo sem fim que havia de ser quebrado. Você vai perder o controle, e eles vão te levar com eles, a sombra gritou, enquanto as vozes tristes das almas aprisionadas começaram a se intensificar. Você realmente quer fazer isso, Júnior? E com o último olhar para o mural, ele percebeu que a resposta estava em suas mãos. O que ele escolheria? A luz ou a escuridão?
A esperança ou a desesperança? Um novo dilema moral surgia, enquanto a neblina ao seu redor se tornava cada vez mais opressora. Havia algo mais no fundo daquela escolha que ele ainda não entendia. O que mais estava escondido naquelas paredes? E qual seria o custo real de suas decisões? Júnior respirou fundo, tentando acalmar o coração que pulsava descontrolado. As imagens no mural pareciam ganhar vida, e ele sentiu a dor e a tristeza se infiltrando em sua alma. Cada rosto contava uma história de desespero, amor e perda. Ele se lembrou da mulher ao seu lado, do brilho em seus olhos enquanto lutavam juntos contra a escuridão. Aquela conexão naquele momento significava tudo. Eu não posso deixar que esses horrores continuem. Gritou, sentindo a determinação ardendo. A sombra bufou, se aproximando, sua forma distorcida estendendo-se como um pesadelo. Você realmente acredita que pode enfrentá-los? Que pode mudar o que já está escrito? Eu sou o reflexo de todo o medo que você carrega. A escolha que você tem diante de si é só um eco da sua fraqueza. Júnior não hesitou. Ele recordou cada alma que ajudou, cada vida que tentou salvar. Você não controla a minha escolha. Com essas palavras, ele sentiu uma onda de força percorrer seu corpo. As vozes das almas libertadas ecoaram, se unindo à sua determinação. Para libertá-los, você precisa confrontar o que há dentro de você. A mulher sussurrou, sua presença fortalecendo sua conexão com a luz. Com um movimento decidido, Júnior caminhou de volta até o mural e tocou as imagens com as mãos. Sentiu um calor em sua palma, como se as histórias ali contadas reagissem à sua determinação. Eu liberto vocês. Eu rompo o ciclo. Ele entoou, sua voz ressoando potente. Em resposta, as figuras começaram a brilhar. A sombra gritou, uma cacofonia de raiva e desespero, se contorcendo ao seu redor. Uma corrente intensa de luz emanou do mural, cercando Júnior e a mulher. A essência da fazenda, o peso das almas aprisionadas e suas histórias se tornaram um só, unindo passado e presente em uma única força. Tudo está conectado. Júnior sussurrou, os olhos arregalados ao perceber a verdade. Ao entender que não era apenas uma batalha exterior, mas uma luta contra suas próprias inseguranças, seus medos e quedas. Era hora de confrontar não apenas a entidade que o torturava, mas também a escuridão que ele guardava dentro de si. A escolha é sua, Júnior. Salve-os! A mulher gritou, e com isso Júnior concentrando-se na luz, em seus sentimentos mais puros, em suas memórias. Ele se lembrou do amor, da dor e de toda a coragem que havia reunido. Eu não sou fraco. Eu sou a luz que se erguerá contra a escuridão, declarou em alta voz. A luz o envolveu, pulsando quentes e crescendo em intensidade a cada segundo. A sombra, agora uma massa de terror indescritível, retrocedeu, gritando e urrando, sua presença sendo engolida por aquela explosão de energia. Júnior sentiu uma ligação direta com as almas que havia libertado. Eles estavam com ele, e juntos, formaram uma onda avassaladora que jogou a sombra para longe. A cabana começou a desmoronar ao redor deles. Mas não havia mais medo, apenas uma certeza de que a vitória estava ao alcance. Estamos juntos. Cada alma merece ser libertada de sua dor, disse ele, unindo forças com aqueles ao seu redor. O muco da escuridão se dissolveu na luz, e os rostos se tornaram visíveis, finalmente livres de suas correntes. Quando as últimas notas de desespero se dissiparam, um silêncio profundo tomou conta. Júnior e a mulher estavam de pé, exaustos, mas aliviados. A fazenda começou a se iluminar, o sol da manhã rompendo pela primeira vez após anos de escuridão. Cada canto, cada árvore parecia recuperar a vida. Mas no fundo, Júnior sabia que a batalha interna não havia acabado. As vozes sussurrantes da sombra ainda ressoavam em sua mente, como um lembrete das forças que ele ainda teria que enfrentar. Você nunca ficará livre de mim, Júnior, ecoou a voz, mas agora estava longe, uma sombra daquilo que havia sido. Ele olhou para a mulher ao seu lado, seus olhos brilhando de determinação. Nós fizemos isso juntos. Nós sempre vamos lutar, e enquanto houver luz, haverá esperança, declarou, sentindo a conexão se fortalecendo entre eles. A possibilidade de novos desafios os esperava, mas Júnior estava pronto. Ele buscaria novas verdades, enfrentaria novos terrores, pois cada alma libertada agora era parte dele e juntos, eles se tornariam uma força que nunca voltaria a ser silenciada. Enquanto a nova luz iluminava o caminho à frente, Júnior respirou fundo. O peso que há tanto tempo o atormentava parecia ter se dissipado. Era hora de abrir o próximo capítulo, de continuar a luta por aqueles que ainda precisavam de ajuda. E naquele momento de paz, ele fez um voto silencioso, nunca mais deixaria que o medo guiasse.
A luz sempre prevaleceria. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Isso é um pedido urgente. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você saiba sobre todos os novos vídeos. Comente suas reações e teorias sobre esse final e compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa proteger os verdadeiros fãs de terror e apoiar nosso canal em crescimento. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.